Oi pessoal, tudo jóia? Meu nome é Farid, eu sou médico nefrologista, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A gente está fazendo uma sequência de aulas sobre a gestão da doença renal crônica na atenção primária. Vamos para a aula 2? Nessa aula a gente vai tratar sobre a elaboração de um protocolo municipal de doença renal crônica, seguindo 4 passos para a gente fazer a gestão dessa doença de maneira adequada. A gente vai falar hoje do protocolo, depois a gente vai falar do alinhamento com laboratórios, treinamento profissional e gestão de indicadores nas próximas 3 aulas, tá ok? Para a gente fazer um protocolo, a gente primeiramente tem que ficar tranquilo, porque tem muitas bases legais com o conteúdo adequado para a gente poder, com segurança, fazer essa recomendação no nosso município. Por exemplo, a gente tem o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de doença renal crônica do Ministério da Saúde, super recente, publicado em 2024. A gente tem a portaria do Ministério da Saúde também, número 1675 de 2018. A gente tem a diretriz de doença renal crônica no SUS de 2014, que está para ser atualizada, mas mesmo essa de 2014 está muito boa de ser lida, de ser acompanhada pelos profissionais do SUS. E a gente também tem a linha de cuidado de hipertensão arterial e diabetes, que são mais antigas, que lá também é recomendado o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. No ente estadual, a gente também tem bases sólidas para fazer esse protocolo nas nossas unidades básicas de saúde. Então a gente tem a nota técnica CIB, número 67 de 2023. Vai completar 2 anos daqui a pouquinho, que fala especificamente do rastreamento da doença renal crônica nas unidades básicas. E a gente tem o Plano Estadual de Saúde do quadriênio 24 a 27, no qual a gente colocou um indicador do rastreamento da doença renal crônica, das fases iniciais dessa doença. É importante que no protocolo municipal de doença renal crônica participem a maior quantidade, a maior variedade de categorias profissionais. O protocolo vai ser muito mais rico quanto mais categorias profissionais do SUS a gente conseguir envolver nessa discussão. Então, esse protocolo precisa responder minimamente as seguintes questões. Qual a população-alvo? Será que a gente precisa fazer os exames preventivos para detectar precocemente a doença renal em todas as pessoas? Quais são os exames que a gente precisa solicitar e com qual periodicidade? Quem pode ou quem deve pedir os exames no meu município? E quando a gente tem que encaminhar para o médico nefrologista? Qual que é a população-alvo de risco para a doença renal crônica? Nos adultos, principalmente esses 4 primeiros que eu estou destacando: o hipertenso, a pessoa com diabetes, com obesidade e os idosos. As crianças também têm risco para doença renal crônica. Felizmente, elas têm cerca de 200 vezes menos doença renal crônica que os adultos. Mas o município que se sentir preparado, considere também as crianças de risco nesse protocolo de doença renal crônica. Quais são os exames que a gente precisa solicitar? Basta uma creatinina no sangue, mas que essa creatinina seja acompanhada da taxa de filtração glomerular, que é como se fosse o percentual de funcionamento dos rins, e basta um exame de urina, amostra isolada, não é o exame de urina de 24 horas, para finalidade de rastreamento, o exame de amostra isolada basta, chamado microalbuminúria, é o termo que está no SIGTAP. E todo laboratório tem que liberar esse exame com o resultado da razão albumina creatinina. Esses 2 exames têm que ser feitos uma vez por ano nas pessoas de risco que eu mostrei. Quem pode solicitar esses exames? Felizmente no SUS, na atenção primária, em muitos locais, a gente conta com uma equipe multiprofissional composta não só pelo médico. Minimamente a gente tem em muitos locais, e felizmente, o dentista, o enfermeiro, o nutricionista, e em muitos locais esses profissionais solicitam exame. Então nada mais adequado que esses profissionais também, dentro do protocolo municipal, sejam autorizados a solicitar os exames de rastreamento para a doença renal crônica. Quando encaminhar para o nefrologista?
Com o resultado da creatinina, a gente vai ter a taxa de filtração glomerular, como eu falei. E com o resultado da microalbuminúria, a gente vai ter a relação albumina-creatinina. Com esses dois exames, a gente monta exatamente o que está na tela de vocês, que é o mapa de risco ou mapa de calor da doença renal crônica. Quando encaminhar para o nefrologista, vai depender da oferta de consultas desse especialista em cada município. Então, por exemplo, se eu estou numa região ou num município que tem muito pouca oferta de consulta com um nefrologista, então eu vou fazer um protocolo mais restritivo. Por exemplo, o que está sinalizado no quadrinho que está embaixo à esquerda no vídeo de vocês. Os pacientes com doença renal crônica estágio 4 e 5 são só, estimando, 0,26% das pessoas que eu rastrear. Todo o restante vai continuar na atenção primária. Por outro lado, no quadrinho que eu estou mostrando para vocês, à direita, se eu tenho um lugar que tem uma oferta mais adequada de nefrologista, aí eu consigo cumprir a recomendação que está na maioria das diretrizes, que é encaminhar para o nefrologista as pessoas de risco alto ou muito alto. Percebam que as pessoas de risco alto ou muito alto são todas aquelas com proteinúria severa, com a microalbuminúria acima de 300 mg por grama. É só assim que a gente vai conseguir diagnosticar e tratar a doença renal no início, quando a gente tem a maior oportunidade de prevenção. E aqui está o resumo do protocolo. No cartaz da esquerda é uma campanha que foi feita em um município de São Paulo para chamar a população, a atenção das pessoas que têm fatores de risco para a doença renal, mas que não estão sentindo nada, que elas precisam procurar um médico ou um enfermeiro de uma unidade de saúde e mesmo sem agendar consulta, elas vão receber os pedidos de exames preventivos, já que a doença é traiçoeira e silenciosa. Então isso é o resumo do conteúdo de uma campanha para educar a população sobre a natureza silenciosa e prevenível da doença renal. No quadro à direita está o resumo do protocolo para os profissionais de saúde que você, no seu município, elegeu como profissionais que vão colaborar com o protocolo. Pode ser o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o dentista, qualquer combinação desses. Então, nesse resumo do protocolo, está escrito para quem deve pedir os exames. Eu coloquei aí os fatores de risco para a doença renal crônica. Quais exames solicitar, que é a creatinina e a microalbuminúria. Lembrar que a creatinina tem que ser acompanhada da taxa de filtração glomerular e que a microalbuminúria tem que ser acompanhada da relação albumina-creatinina. E número 3, o que fazer com esses resultados, né? Então, de acordo com o mapa de risco ou o mapa de calor, você vai poder repetir esses exames em 1 ano, se a pessoa tem baixo risco. Essa pessoa de baixo risco fica na atenção primária. Se é um risco moderado, que são os quadradinhos amarelos, essa pessoa fica também na atenção primária, tratando as suas comorbidades, tratando os fatores de risco e repete os exames em 6 meses. E as pessoas marcadas em vermelho devem ser encaminhadas para o nefrologista. E só lembrar que, apesar de ter muitos quadradinhos vermelhos aí, estimamos que isso seja apenas 3% da população. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula, na aula 3, a gente vai explicar passo a passo direitinho como fazer essa padronização dos laudos dos exames junto com os laboratórios que o meu município ou o estado contrata. Muito obrigado e a gente se vê na aula 3.